Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou na última semana, na Praça Dr. Demétrio Badaró, as academias da primeira infância para pessoas especiais e academia para a melhor idade. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o prefeito João Ribeiro. Prefeito, mais uma vez Pindamonhangaba sai na frente com relação às academias, desta vez com a primeira infância e também para pessoas especiais. Pois é, foi agora inaugurada nessa semana e o bonito foi eu ver à noite, quando o equipamento foi instalado, ainda todo embrulhado, e o pessoal curioso ali, parecia criança em véspera de Natal, mas foi uma tacada legal. Eu acho que acertou o local ficou excelente, o afluxo de pessoas lá virou um formigueiro lá, valorizou a área, bem iluminada. Eu acho que a população está contente e a gente fica feliz com isso. E também, prefeito, destaque a presença do ministro do Esportes, Orlando Silva. Sim, eu acho que foi muito importante. A gente está estreitando aí, abrindo um caminho com o Ministério dos Esportes. A gente vai estar em 2011 fazendo os jogos regionais aqui em Pindamonhangaba. Então a gente quer preparar a cidade para 2011. A gente está em construção com 2 centros poliesportivos, queremos um terceiro ainda, né? Então essa aproximação com o Ministério dos Esportes, essa vinda do ministro Orlando Silva aqui em Pinda é muito importante para abrir esse caminho para a gente conseguir melhorar ainda mais o parque de esporte da cidade. Como desde o início da minha primeira gestão, a gente transformou o Departamento de Esporte em Secretaria de Esporte. Eu acho que isso já vem aí demonstrando a importância que tem o esporte na questão da saúde, na questão do próprio cuidado mesmo com a juventude, com a criança, com a terceira idade, porque a gente, como eu disse lá para o ministro, pode ficar tranquilo e investir em Pinda, que aqui se faz esporte de verdade para todo mundo, né? Então a inclusão do esporte, do idoso, do portador de deficiência agora, isso é uma preocupação. Agora, com relação aos jogos regionais, não só esse trabalho de equipamentos e de prédios e de cobertura de quadra, construção de quadra, campos, enfim, mas também a preparação técnica. Eu acho que a Secretaria de Esporte hoje, o trabalho dos professores tem sido excelente. Veja aí o resultado de Pinda nos jogos regionais, o que ela era, o que ela é hoje. Hoje ela está disputando aí com São José dos Campos e Guarulhos, cabeça a cabeça, não tem distância de pontos, né? O ano passado foi segundo lugar e esse ano terceiro, mas dando um trabalho danado para São José e Guarulhos, as grandes potências aí da região. Prefeito, hoje Pindamonhangaba tem 2 centros esportivos, João do Pulo e também o José Elide Miranda, o Zito, em Moreira César. A Prefeitura estuda já outros pontos da cidade, como já deu início na obra do Araretama? Então, a gente primeiro aumentou um pouquinho, melhorou um pouco o Zito e o João do Pulo, em termos de piscina. A gente fez mais uma piscina em cada um, para melhorar aí para as escolinhas de natação, para a parte de hidroginástica e tal. Agora a gente está no Araretama e no Cidade Nova também com 2 centros esportivos. E a região ainda que precisa a gente desenvolver alguma coisa é a região do Crispim, Andrade, aquele lado da cidade que precisava ter isso. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Nós já temos, vamos dizer, planejado fazer isso, mas ainda estamos à cata de recurso para fazer. E se Deus quiser será uma realidade. Prefeito, no caso das academias, da primeira infância e também de pessoas com portadores de necessidades especiais, com certeza outros pontos da cidade vão reivindicar isso à Prefeitura pedindo essas academias em outros bairros, como Moreira César, por exemplo, e o Araretama. A Prefeitura já estuda a implantação desses equipamentos em outros pontos da cidade? Então, isso desde que a gente começou a instalação das academias foi um sucesso isso. Então eu tenho dito para as pessoas, ter um pouquinho de paciência, a gente tem aí cerca de 80 pontos na cidade que reivindicam essas academias. A gente já instalou até hoje em torno de umas 25, então 27 academias, já foram instaladas 27 academias. Mas esse ano é um ano que eu tenho pedido paciência para as pessoas. A gente tem um ano que a gente não está arrecadando o tanto que a gente estimava arrecadar. Isso vai dar uma diferença para nós do que a gente projetou para o que a gente vai efetivamente arrecadar até o final do ano, em torno de 20 a 25 milhões a menos do que a gente projetou. Isso quer dizer que a gente fica esse ano com a mesma arrecadação do ano passado e com uma necessidade maior de
necessidades da cidade, tanto na área de saúde, mais criança na escola, enfim, todo um investimento que precisa ser feito. Isso nos dificulta um pouco, então é um ano que a gente tem se desdobrado para buscar mais recurso externo e tal, mas eu estou pedindo um pouquinho de paciência para todas as coisas, inclusive as academias, elas vão, é um compromisso nosso, a gente vai colocar, mas esse ano a gente está fazendo assim com bastante critério, novos investimentos a gente não está fazendo, para a gente terminar aquilo que a gente começou, consolidar o que a gente tem. E se Deus quiser, essa crise está passando, ela vai, já ela está, inverte a questão de fluxo de recursos para a prefeitura e a gente volta a deslanchar a prefeitura e colocar as academias aí. É uma coqueluche a academia, todo mundo quer. Prefeito, o senhor citou há pouco a queda na arrecadação da receita do município. Daí a importância, como foi a visita do ministro Orlando Silva em Pindamonhangaba, buscar recursos como essa administração tem feito na questão do governo do estado e governo federal. Exatamente, às vezes a pessoa não tem muita noção de como funciona o orçamento da prefeitura. A gente tem que imaginar que isso é como se fosse um bolo de aniversário, né? Esse bolo de aniversário, 1/4 dele, tira 1/4 desse bolo, a gente tem que aplicar na educação. Tira o outro 1/4, que é quase 1/4, que é 23%, em torno disso, ele vai para a saúde. Quer dizer, sobrou a metade do bolo. Daí você tem uma folha de pagamento que ela chega lá na casa dos 42%. Então, quer dizer, você quase que comeu a outra metade inteira. Então, sobra uma fatia desse bolo que ela é muito pequena com relação à quantidade de recursos da prefeitura. E essa pequena fatia, quando você tem uma crise, que a crise o que é? É o encolhimento desse bolo. Quer dizer, você tem menos dinheiro para distribuir. Então, quando você tem menos dinheiro para distribuir, mas eu não posso cortar da educação, eu não posso diminuir o salário, eu não posso deixar de atender na saúde, e essas coisas têm que continuar, embora a gente esteja ganhando menos. Então, a gente pede a compreensão da população, porque é dessa fatia, de onde sairia, por exemplo, um campo de society, de onde sairia uma academia, de onde sairia um asfaltamento novo, uma obra, uma praça, isso vai sair dessa fatia, e dessa fatia eu vou ter que tirar dali também para complementar o que faltar em educação, em saúde, em folha de pagamento. Então, quer dizer, fica muito restrita. A verba que sobra para novos investimentos, ela é a fatia menor. E nessa época de crise é a que mais sofre. Dali que eu vou ter que tirar, dali que a gente vai ter economia. Então, a população tem que participar disso, saber que esse bolo não é tão fácil de dividir. E nessa hora, os cortes são exatamente nessas áreas, uma melhoria que o bairro quer. Mas eu tenho um pouquinho de paciência, a gente tem uma equipe aí fazendo um grande trabalho, essa busca por recursos externos, como no começo da pergunta você falou, a gente tem tentado compensar isso. Também com aquela noção, porque também a União, também o Estado estão sofrendo os efeitos da crise. Mas mesmo assim a gente tem conseguido bastante recursos para Pinda, deputados têm ajudado bastante a cidade. É importante na época da eleição a gente retribuir para os deputados que trabalharam pela cidade. A eleição vai chegar, não distribuam os votos indiscriminadamente. Vamos saber quem foram os deputados que acompanharam a cidade, que ajudaram a cidade na hora da dificuldade, para a gente retribuir e para que a gente possa contar com a ajuda deles, porque é o deputado, é o contato com o governador, é um secretário, é um ministro que vem, é a ida nossa a Brasília pelos ministérios, porque nós temos obras que não dá para bancar. Nós estamos aí lutando com o viaduto do bairro das Campinas, nos adiantando agora já no processo do projeto executivo da obra, que deverá ficar pronto esse mês, e na sequência buscando recursos para isso, porque a cidade não tem recursos para fazer, rebaixamento da linha, é uma série de coisas que a gente precisa desse contato com outras autoridades, outras esferas de governo. Lembrando que academias instaladas em Pindamonhangaba, a primeira infância e também para pessoas especiais, são as primeiras instaladas em todo o estado de São Paulo. Marcelo Santos para o site valeflash.com.br.